Olá, turma. Essa é a segunda parte, certo, da nossa aula, onde a gente fala de operações com números racionais. E aí a gente vai falar agora sobre multiplicação e divisão com números racionais, certo? Falando de multiplicação primeiro, novamente a gente cai aqui nas duas formas, né? Na forma fracionária e na forma decimal. Quando a gente vai multiplicar um número fracionário, né? Um número na forma de fração, a gente tem que fazer o seguinte: você vai multiplicar os dois de cima e vai multiplicar também os dois de baixo. Então, aqui no exemplo, né? A gente tem menos 4 vezes menos 15. Esse menos, certo? Quando está assim do lado da fração, ele sempre acompanha o número de cima, tá? Então, menos 4 vezes menos 15. Perceba que a gente tem menos vezes menos, que vai dar mais, ó, por isso que o resultado está positivo. 4 vezes 15 dá 60. E aqui, ó, 9 vezes 7 dá 63. Esse aqui é o nosso resultado, tá? E aí ele simplifica, tá bom? Ele divide aqui por 3, ó, em cima e embaixo. E ele tem como resultado simplificado 21 avos. Mas a gente poderia parar, certo? Em 63 avos sem problema nenhum, tá bom? Então, sempre que você for multiplicar frações, você pode só multiplicar os dois de cima, multiplica os dois de baixo, e aí você obtém a sua resposta. Já para multiplicar na forma decimal, a gente tem que seguir alguns passos, certo? Primeiro, multiplicar os números como se fossem números naturais, como se a vírgula ela não estivesse aqui. E aí, no final, a gente coloca a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Traduzindo aqui o que o livro está falando, a gente vai ver quantas casas decimais eu tenho nesse primeiro número. Tenho um algarismo aqui, certo? Quantos algarismos decimais eu tenho aqui no segundo número? Também tenho um. E o resultado vai ter a soma dessas quantidades, ó. Então, eu vou somar essas duas quantidades e vou colocar aqui na minha resposta. Então, aqui na resposta, a gente coloca duas casas decimais. Beleza? Dando outro exemplo aqui, ó. 1,15 vezes 0,02, certo? Como é que a gente poderia responder aqui? Primeiro, nesse número aqui, eu tenho uma casa decimal, certo? Um algarismo na parte decimal. E nesse outro aqui eu tenho dois algarismos na parte decimal, certo? Essas quantidades eu vou colocar na minha resposta no final. Então vamos lá. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 1 vezes 1 é 2, mais 1 é 3, certo? E aqui 0 vezes 5 é 0. A minha resposta é a seguinte, ó. 0, 3, 0 e 0, correto? Feito isso, ó, meu resultado final vai ter quantas casas decimais? Vai ter 1 mais 2, ou seja, ele vai ter 3 casas decimais, ó. 1, certo? Ó, a vírgula é como se ela estivesse bem aqui. Então, vai pular uma casa, 2, 3, certo? Nossa vírgula vai estar depois do terceiro número, tranquilo? Então, sempre que a gente tiver multiplicação com números decimais, números com vírgula, a gente precisa separar aqui primeiro para depois colocar no resultado. Para fazer a divisão, a gente também tem esses dois casos, certo? Número com fração e número decimal. No primeiro caso, onde a gente tem a divisão com duas frações, perceba que a gente tem o seguinte, ó. Para fazer essa divisão, eu não posso dividir logo de cara. O que eu vou fazer é uma pequena artimanha aqui, certo? Eu vou manter o primeiro número, então vou manter 12 sétimos, ó, mantive ele aqui. E aí eu vou inverter a segunda fração. Então, 1 quarto, né? Menos 1 quarto vai virar menos 4 sobre 1. Eu peguei o que estava embaixo, fui para cima, e o que estava em cima foi para baixo. Beleza? E aí, como eu inverti aqui a fração, eu inverto também o sinal. Se aqui era uma divisão, certo? Deixa eu só consertar aqui, ó.
Se aqui era uma divisão, agora eu tenho uma multiplicação. Então, inverteu a fração, inverteu a operação, e agora eu multiplico. Então, sempre que a gente tiver uma divisão, a gente vai transformar em uma multiplicação, invertendo essa segunda fração. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, desse ponto em diante, a gente faz como a gente já viu no começo, certo? Multiplica direto, ó. 12 vezes menos 4, menos 48, 7 vezes 1, 7. Beleza? Já com números na forma decimal, a gente também não pode dividir logo de cara, certo? Então, a divisão, ela tem essas restrições aqui. A gente sempre tem que estar dando um jeitinho. O que a gente tem que fazer para dividir dois números na forma decimal, certo? Eu preciso tirar a vírgula desse segundo número aqui. Então, mesmo que eu tivesse, por exemplo, 10 dividido por 0,2, como a vírgula está no segundo número, certo? No que a gente chama de divisor, beleza? Essa vírgula nunca pode estar aqui. Se ela estiver na primeira, tranquilo. Ela só não pode estar na segunda aqui, ó. Então, vamos lá. O que a gente faz nesses casos? A gente vai multiplicando por 10 até essa vírgula desaparecer, certo? Por exemplo, 12,66 dividido por 0,3, eu vou multiplicar os dois, certo? Por 10, até a vírgula do segundo número aqui desaparecer. Então, 12,66 vezes 10, ó, a vírgula vai pular uma casa. Ela vai vir bem para cá. Como ela veio aqui, ó. 12,66 virou 126,6. E o 0,3 vezes 10, certo? A vírgula pulou uma casa, virou 3. Agora, eu posso multiplicar, aliás, dividir sem nenhum problema, ó. Vamos lá. 12 por 3 dá 4. Que vai dar menos 12, sobra 0. Aí aqui, nesse último caso, ó, como eu tenho a vírgula aqui, eu tenho a vírgula aqui também, ó. A vírgula desce junto com o número. 0,6 dividido para 3 vai dar vírgula 2, beleza? E aqui, ó, resultado final, 42,2, beleza? Então, se o número da frente tiver com vírgula, beleza, tranquilo. O que não pode estar é no segundo número, tá bom? Quando você for construir a divisão dessa forma, certo? Que a gente já está acostumado, esse número que está aqui dentro, que a gente chama de divisor, ele nunca pode estar com vírgula, beleza? Você tem que ir multiplicando os 2 por 10 até essa vírgula desaparecer. Então, nesse outro caso aqui, vamos responder rapidinho aqui, né? Como é que ficaria? Então, 10 dividido por 0,2 não dá certo. Então, tem que multiplicar os 2 por 10. 10 por 10 dá 100, dividido, né? 0,2 por 100, né? Vezes 100, a vírgula vai pular, né? Uma casa, vai ficar o quê? 2. 100 dividido para 2 é 50, que é o mesmo resultado dessa divisão aqui. Beleza? Bom, na nossa última aula, a gente fez a questão 1 e a questão 2, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer o restante das questões. Então, a gente tem aí a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, certo? Então, a gente se vê na nossa próxima aula e tchau, tchau.